Questão de número 18 da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Fala o seguinte: eu tenho aí um tubo de Crookes, né, onde foi feita a experiência do Thomson lá com os raios catódicos. Então eu tenho aqui um gás com baixa pressão, tem um tubo de vácuo aqui que suga o ar aqui de dentro. Então tem só um pouquinho de um determinado gás. Aí é passada uma corrente elétrica aqui. Eu tenho o cátodo e o anodo, e isso faz com que os elétrons saltem, né, do polo negativo do cátodo para o anodo, devido a uma diferença de potencial aplicada. Aí o que ele fez? Ele colocou 2 ímãs e viu que o ímã ele fazia com que a radiação ela fizesse uma curva, né? Por exemplo, o polo positivo atraiu esse feixe de energia, esse feixe de elétrons aí, de partículas para ele. Ele falou então que essa partícula tinha carga o quê? Negativa, por isso que era atraída pelo polo positivo. E essa partícula ele deu o nome do quê? Elétron. Então, o tubo nas figuras A e B, a figura A e B, aqui eu tenho aqui uma amostra de sulfeto de zinco. Aí eu tenho uma penumbra aqui, ó. Aí nós temos o seguinte, ó, os tubos A e B contém um gás submetido a alta tensão. Antes de ser evacuado, a figura B a baixas pressões. Quando se reduz a pressão, há surgimento de uma incandescência, cuja cor depende do gás no tubo. E a figura C apresenta a deflexão de raios catódicos em um campo elétrico. Então ele está descrevendo aqui cada um deles, né? O tubo A, então nós temos aqui a aplicação de alta tensão antes de ser evacuado, antes de retirar o ar aqui, né? Tem a baixa pressão, não acontece nada. No B, as baixas pressões, ele começa a diminuir a baixa pressão. Quando se reduz a pressão, há surgimento de uma incandescência, cuja cor depende do gás do tubo. Então tem uma iluminação do tubo aqui. Aí vamos aqui. E no C, depois que tirou o vácuo tudo aqui, coloca-se ímãs. Essa carga, esse campo magnético faz alterar a direção do feixe. Aí nós temos aqui, olha só. A figura C apresenta uma deflexão de raios catódicos em um campo elétrico. Em relação aos experimentos e às teorias atômicas, analise as seguintes afirmações. Na figura B, fica evidenciado, que os raios catódicos se movimentam numa trajetória linear. Aí, por que ele fala isso? Porque ele fala isso porque é o seguinte, porque aqui fica iluminado, então se os raios, aqui a placa de zinco fica iluminada e aqui fica com sombras. Por isso que tem uma trajetória linear. Então está correto. Na figura C, verifica-se que os raios catódicos apresentam carga elétrica negativa. Também está correto. Por quê? Porque ele não é desviado para o polo positivo. Ele é desviado para o polo positivo, então ele tem a carga oposta. Ele tem a carga negativa. Que se ele tivesse carga positiva, ele se repeliria. Que é o que acontece aqui, ó. Esse polo é o polo negativo e o feixe de luz vai para o outro lado. Por quê? Carga elétrica negativa com negativa se repele. Então também está correto. Vamos ver o 3. Os raios catódicos são constituídos por partículas alfa? Não. São constituídos por elétrons. Esses experimentos são aqueles desenvolvidos por Rutherford
para propor sua teoria atômica, conhecida como modelo de Rutherford? Falso. Esse é experimento de Thomson. Então, está correto que está em 1 e 2. Que está em 1 e 2 é o que? Alternativa C.